Meus caros irmãos e irmãs, estamos chegando ao término desta série sobre a oração na vida cristã. Por isso hoje vamos explicar os ritos da Eucaristia. O santo sacrifício da missa é estruturado em duas partes fundamentais: liturgia da palavra e liturgia eucarística, precedidas pelos ritos iniciais e seguidas pelos ritos finais. Os fiéis leigos participam nestas partes pelos respeitosos silêncio, gestos corporais e ritos. Quanto aos gestos corporais, a genuflexão simboliza adoração. É feita diante do Santíssimo Sacramento e da Santa Cruz, não confundir com os crucifixos. A inclinação simboliza reverência e honra. A inclinação de cabeça é feita quando nomeada a Santíssima Trindade, o nome de Jesus, da Virgem Maria e do santo em cuja honra se celebra a missa. A inclinação de corpo, a mais profunda, é feita ao altar e no símbolo, o credo, as palavras que foi concebido. Agora, tratando-se dos ritos iniciais, eles nos dispõem para participarmos bem da Santa Missa, com a entrada, onde os fiéis permanecem de pé e abrem a missa, introduzindo-nos no próprio da missa. Saudação ao altar do sacrifício e ao povo. A saudação ao altar expressa reverência ao mistério celebrado. A saudação ao povo expressa a presença do Senhor. A resposta à saudação exprime o mistério da Igreja reunida. O ato penitencial. Aqui nós reconhecemos os pecados veniais e estes são perdoados. Posteriormente, o Senhor tem de piedade de nós. Não confundir com o ato penitencial. Este aclama o Senhor e implora a sua misericórdia. O glória, que glorifica e suplica a Deus Pai e ao Cordeiro. Depois, a oração coleta, onde todos os pedidos são coletados, os pedidos interiores dos fiéis, e exprime o próprio da missa. Agora vamos para o primeiro pilar do sacrifício da Santa Missa, a liturgia da palavra. Instrui-nos na palavra de Deus, com as leituras bíblicas que os fiéis permanecem sentados, onde abrem-se os tesouros da Bíblia. A aclamação presta honra e agradecimento à palavra de Deus. O salmo responsorial favorece a meditação da palavra de Deus, que pode ser cantado ou recitado. A aclamação do Evangelho. De pé, os fiéis acolhem e saudam o Senhor que vai falar no Evangelho. E o Evangelho é o ponto culminante da liturgia da palavra. Depois que é terminada a leitura do Evangelho, os fiéis permanecem sentados para a homilia, onde o padre ou diácono explica algum aspecto do próprio da missa, de alguma festa, de alguma solenidade ou memória. O sacerdote vai embasar com a doutrina da Igreja neste momento e instruir os fiéis. Depois de terminada a homilia, fazemos a profissão de fé em pé, onde recordamos e professamos os grandes mistérios de nossa fé. Depois a oração universal, onde elevamos as preces a Deus pela Igreja, pelos governantes e pela salvação do mundo, pelos que sofrem dificuldades e pela comunidade local. Terminada esta primeira base, este primeiro pilar do sacrifício da Santa Missa, a liturgia da palavra, vamos para o segundo pilar, a liturgia eucarística, onde iremos nos alimentar do corpo e sangue de Cristo. Iniciamos com o ofertório. Os fiéis permanecem sentados e acontece a oferta do pão e vinho, que se converterão no corpo e sangue de Cristo, ou outros donativos que os fiéis possam ou queiram apresentar ao altar. A incensação do altar simboliza que a oferta da Igreja e sua oração sobem, qual incenso, à presença de Deus.
O ato do sacerdote lavar as mãos exprime o seu desejo de purificação interior. A oração sobre as oferendas. Orai, irmãos, de pé, convida os fiéis a rezarem e conclui o ofertório. A oração eucarística. O Senhor esteja convosco. Esta parte é reservada, aliás, ao sacerdote. As respostas não ratificam os atos dele, apenas favorece a concentração dos fiéis. Posteriormente, a ação de graças. Na verdade, inicia-se, que glorifica a Deus e lhe rende graças por toda a obra da salvação ou um dos seus grandes aspectos. A aclamação canta o santo junto com todos os espíritos celestes, os anjos. Posteriormente, a epíclese de joelhos implora a força do Espírito Santo para que as oferendas se tornem o corpo e sangue de Cristo e se tornem a salvação daqueles que vão comungar. Depois, o ponto culminante da Santa Missa, que é a consagração, onde o sacerdote presentifica as palavras de Jesus. Isto é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança, onde consagra o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. Depois, a anamnese, anunciamos, ou toda vez de pé, relembra a paixão, ressurreição e ascensão de Cristo. Posteriormente, as intercessões, que exprimem a comunhão com toda a igreja terrestre e celeste. A oblação, por Cristo, com Cristo e em Cristo, oferece ao Pai, no Espírito Santo, a hóstia imaculada, desejando que os fiéis ofereçam a si próprios e se aperfeiçoem na união com Deus e com o próximo. Doxologia final, o Amém, onde os fiéis exprimem a glorificação de Deus. Os ritos da comunhão. Começamos com o Pai Nosso, onde pedimos o pão de cada dia. Antes de tudo, o pão eucarístico e a purificação dos pecados, a fim de que as coisas santas sejam dadas aos santos. O embolismo suplica a libertação da comunidade do poder do mal. O rito da paz implora a paz e a unidade para a Igreja e toda a família humana e exprime a comunhão eclesial mútua e a caridade entre os fiéis. Posteriormente, a fração do pão, o ato de partir a hóstia, realizada pelo sacerdote, simboliza que muitos fiéis, pela comunhão no único pão da vida, formam um só corpo. O ato de colocar uma parte da hóstia no cálice simboliza a unidade do corpo e do sangue do Senhor na obra da salvação, ou seja, do corpo vivente e glorioso de Cristo Jesus. Terminada esta parte, acontecem os ritos finais, onde o sacerdote nos envia em missão. Depois, se necessário, é realizado os avisos, respeitando o sentido próprio da Santa Missa com o silêncio, onde os fiéis permanecem sentados. Posteriormente, acontece a saudação e bênção do sacerdote, onde todos ficam de pé. Depois, a despedida do povo, onde ele envia para retornar às boas obras, louvando e bendizendo a Deus. E por fim, o sacerdote faz a inclinação ao altar do sacrifício. Somente recordando que toda a oração eucarística e a missa só pode ser celebrada pelo padre. O diácono não pode celebrar, ou pelo bispo ou papa, que eles recebem o ministério presbiteral, mas estão na ordem da hierarquia no nível maior. Dessa forma, meus queridos irmãos, vamos participar do sacrifício da Santa Missa com mais intensidade, com o coração voltado para este mistério de fé. Agradecemos a vocês por participar conosco desta série, de permanecerem fiéis, perseverantes até aqui. Muito obrigado,
Que Deus abençoe vocês e a Virgem Aparecida interceda por cada um. Viva Cristo Rei, Deus os abençoe.